Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Que nessa noite você possa receber do Senhor aquilo que tu veio buscar. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Graças a Deus. Hoje, na parte do dia, eu estava em dúvida entre duas palavras e pensando em como eu iria ministrar nesta noite. Nós vamos ler dois textos da palavra de Deus. O primeiro está em Mateus capítulo 7, versículo de número 13. Mateus capítulo 7, versículo de número 13. Aleluia, glória a Deus. Mateus capítulo 7, versículo de número 13. Todos encontraram? Amém. A palavra diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Pois a porta é estreita, e o caminho que conduz à vida apertado, e são poucos os que a encontram. Parafraseando esse texto, nós vamos ler aqui em Mateus também, capítulo de número 8, versículo de número 23. Você só vai mudar uma folha aí de lugar. Mateus capítulo 8, versículo de número 23, que diz assim: depois que entrou no barco, seus discípulos o seguiram, e levantou-se no mar tão grande tempestade que o barco estava sendo coberto pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. Os discípulos se aproximaram e o despertaram, dizendo: salva-nos, Senhor, vamos morrer. Ele lhes respondeu: por que temeis, homens de pequena fé? Então Jesus se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e houve grande calmaria. E aqueles homens se admiraram, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Podeis assentar. Amados irmãos, a palavra do Senhor nessa noite nos fala a respeito da porta. A porta que todo cristão, todo crente deve entrar. Existem vários caminhos, e hoje eu vi uma pessoa dizendo num encontro ecumênico, dizendo que há vários caminhos que levam a Deus. Mentira, não há, só existe um. Esse caminho chama-se Jesus Cristo de Nazaré. O único caminho, a única verdade, a única vida vem só dele. Não tem mais, não tem outro jeito, não tem outro subterfúgio, não tem outro caminho, não tem atalho. Para o inferno existe 1001 caminhos, mas para o céu só existe um caminho, e esse caminho se chama Jesus. A porta é estreita, por quê? Porque se fosse fácil, como eu sempre tenho pregado aqui na igreja, se fosse fácil servir a Cristo, não haveria cadeiras vazias nas igrejas. Não haveria tantos bares como tem hoje. Não haveria tantos comércios de bebida e outras de prostituição como há hoje. Mas por quê? Porque essa é a porta larga. Viver resolutamente, regaladamente, nos botecos, bebendo, se prostituindo, fazendo tudo aquilo que a nossa carne gosta, é muito fácil. E se eu falar para você que o pecado é ruim, eu estaria mentindo. O pecado é bom, porque o pecado satisfaz o que? A sua alma, satisfaz a sua carne. Então você está lá achando que não tem problema nenhum tomar uma pinguinha, uma cervejinha, e um tira-gosto, bater papo, contar piada, olhar coisas pornográficas, viver uma vida de acordo com o que o mundo te apresenta. É muito fácil. Essa porta é muito fácil de entrar. Essa porta não tem nem fechadura, ela já está escancarada para você estar dentro dela. Mas para você alcançar o reino dos céus, é preciso que você entre pela porta estreita. O caminho é estreito, e esse caminho, amado irmão, não tem atalhos para chegar nele. Só existe Jesus Cristo, pela qual nós entramos por esse caminho. Muitas pessoas acham e falam: nossa, mas é muito difícil ser crente, é muito difícil, não pode fazer nada. Não, você pode fazer de tudo. Nós somos servos, porém nós somos livres. Porém, a liberdade que nós temos não é o diabo que nos dá. A liberdade que nós temos, quem nos dá, chama-se Jesus Cristo. Amém. Pelo sacrifício de Jesus na cruz. Muitas pessoas
acham que liberdade é você ir aonde você quiser, é você fazer o que você quiser. Isso não é liberdade. Liberdade é você fazer as coisas de acordo com o que o Espírito Santo toca no teu coração. Isso é liberdade, porque essa liberdade não vai trazer mal a você e nem a ninguém. Agora, quando você faz as coisas e diz, não, eu faço o que eu quero, o que mando na minha vida, você sempre quebra a sua cara. Sempre tem um muro ali para você dar com a cara nele. Agora, quando é o Espírito Santo que fala com você, olha, filho, não vai por aqui. Filho, não faz isso. Filho, olha, o caminho é esse aqui, ó. Vai por esse caminho, porque ali tem um assaltante. Ó, ali tem um animal que é sonhante para te pegar. Ó, ali tem a própria palavra do Senhor fala que o diabo ele anda ao nosso derredor. Não é ao nosso redor, é ao nosso derredor, porque ao nosso redor ruge o leão da tribo de Judá, mas ao nosso derredor o inimigo anda, e esperando que alguém dê uma bobeira ali para ele poder tragar. E nós sabemos disso, amados irmãos, e temos buscado ter uma vida em Cristo Jesus. Outrora também não podemos acusar aqueles que estão lá no mundo, por quê? Porque nós viemos de lá. Nós viemos de lá. Um dia nós alcançamos a misericórdia de Cristo, nós alcançamos a misericórdia do Senhor, e Ele nos tirou do lamaçal do pecado, para que nós pudéssemos viver debaixo da tua maravilhosa luz. E a luz de Cristo, amados irmãos, nos mostrou aquilo que precisava ser mudado, aquilo que precisava ser deixado para trás. Amados irmãos, a palavra ainda nos diz que Jesus, quando ele entrou naquele barco, havia uma tempestade, aconteceu uma tempestade lá no meio do mar, e para quem já andou de barco lá no meio do mar, sabe que uma tempestade lá no meio daquele monte de água lá, você fica doido. E Jesus dormia calmamente, e os discípulos falaram, vamos ter que acordar o mestre, porque senão nós vamos morrer. E eles gritaram, Senhor, salva-nos, porque nós vamos morrer. E Jesus levanta, e ele repreende o vento e o mar. E o mar fica em bonança, em calmaria. E aqueles discípulos perguntam, quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Esse é o Jesus que nós servimos. A palavra do Senhor diz que os sinais acompanharão aqueles que creem. Nós estamos vivendo tempos, amados irmãos, para muitas pessoas, desta tempestade aqui. O mar, quando nós simbolizamos o mar, quando a palavra simboliza o mar, problemas. E aí você está no meio do mar, cheio de problemas, não tem mais lugar para você segurar, você já está se afogando. De repente vem a mão do Senhor ali e te levanta. O Senhor fala, mar, acalma-te. Às vezes, esses ventos e essas tempestades balançam a sua vida, te joga para um lado, te joga para o outro, coisas que você não esperava acontecem, situações que você não esperava viver, você vive, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Deus nunca perdeu o controle sobre a sua vida. Às vezes você pensa, Deus se esqueceu de mim, Deus deixou eu para trás, por que isso, por que aquilo? Não, Deus não se esqueceu de você, é porque a palavra do Senhor diz lá em Eclesiastes, há um tempo para tudo na terra. Amém. E quando esse tempo, o tempo do Senhor chega, amados irmãos, chega para cada um de nós. Nós estamos aprendendo cada dia mais com o Senhor. Hoje eu conversava com uma pessoa e dizia para ela, olha, há tempos atrás, era difícil engolir sapo, era difícil lidar com pessoas, mas o tempo vai passando e o Espírito Santo vai nos moldando, e o fruto do Espírito vai fluindo na nossa vida. Nós não podemos esquecer que todas as vezes que falamos com Deus, o Senhor, Ele ouve a nossa oração. Mas às vezes você pode pensar assim, Deus não está ouvindo a minha oração, porque Ele não atendeu a minha petição. Se Deus não atendeu a sua petição, é porque aquilo que estava para acontecer, já estava escrito pelo Senhor. E o Senhor, nosso Deus, Ele já escreveu uma história para cada um de nós. Agora, as cenas dos próximos capítulos podem sim ser alteradas por você. Pode sim.
Porque às vezes o Senhor usa alguém, ou uma pessoa, ou você lê na palavra que você deve perdoar, que você deve fazer isso, fazer aquilo, e há algumas linhas para você escrever, mas você prefere não escrever. Você prefere deixar muitas das vezes que o diabo escreva o caminho pela qual você vai andar. E a palavra diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Nada além disso. Tudo aquilo que você anseia para a tua vida de bom, muitas das vezes não vai acontecer. Às vezes você quer uma casa de 10 quartos e tal, e Deus vai permitir você ter uma casa de 2 cômodos. Às vezes você quer um carro muito bom, mas Deus vai permitir você ter um carro mais velho. Por que isso? Se a palavra do Senhor fala que nós vamos comer o melhor dessa terra, é porque Deus sabe da necessidade de cada um. Deus sabe da condição de cada um. Deus sabe exatamente o que você precisa na tua vida. E hoje, o que você precisa na tua vida é entender que você não vai dar um passo em direção a Deus se você não o reconhecer como Jesus Cristo, como o único Salvador e mediador da tua vida. A palavra do Senhor, ela é muito clara e objetiva quando ela diz que se você negar a Cristo nessa terra, Ele não tem motivo algum para te confessar diante do Pai. A palavra do Senhor nos diz aqui em Mateus também, que o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos de sua família. Portanto, não os temais, porque não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem escondido que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-os às claras, e o que vos é sussurrado ao ouvido, proclamai-o dos telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendam 2 passarinhos por uma pequena moeda, mas nenhum deles cairá no chão, se não for da vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Portanto, não temais, valei mais do que muitos passarinhos. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Então a palavra do Senhor está dizendo para você, amado irmão, que até os cabelos da tua cabeça, o Senhor sabe a quantidade. Até eu que não tenho cabelo, quando começa a nascer umas penugem, que Deus sabe a quantidade. E não cai um fio. Não cai um fio sem que Deus tenha conhecimento. Nada acontece na vida de ninguém por acaso. Esse negócio de coincidência, esse negócio de por acaso, isso não existe. Para o servo do Senhor, ele sabe que é a mão de Deus. Agora a palavra do Senhor é muito clara também quando nos diz, a palavra do Senhor também é muito clara quando nos diz que nós não devemos temer. Olha aqui, não temam. Não temais os que matam o corpo, mas temai aquele que pode fazer a alma queimar lá no inferno. Aqui não está falando do diabo, não, está falando de Deus. Porque Deus sim pode jogar a tua alma no inferno. Ele pode fazer isso, porque Ele detém todo e total controle das nossas vidas. Hoje eu vi um negócio na internet e dizia: o rapaz precisava receber um pagamento do salário dele. E aí, o que acontece? O cidadão lá não quis pagar ele. E o rapaz saiu e falou para a moça assim: olha, então tá bom, Deus te abençoe. Falou para o rapaz: Deus te abençoe e tal. E aí, aquela moça chegou perto dele: como assim? Você fala para mim que Deus me abençoe e tal. Você está aí precisando do dinheiro, precisando disso, daquilo e tal. Não. Deus te abençoe, amém. E o rapaz foi embora. O rapaz chegou em casa, pegou a Bíblia, começou a orar e falou: Deus,
tem misericórdia de mim, eu preciso pagar meu aluguel, eu preciso fazer as compras aqui de casa, etc e tal. Aí aquela moça foi e pegou um pacote de dinheiro com umas 10 vezes o que o rapaz ganhava no salário. Umas 10 vezes o que ele ganhava no salário. E mandou o segurança dele ir lá na casa do rapaz, falou: vai lá e fala, entrega esse dinheiro para ele, mas fala que foi o diabo que mandou. Fala que foi o diabo que mandou entregar esse dinheiro lá. Então tá bom, o rapaz pegou e foi, chegou na casa do rapaz, bateu na porta. Ô fulano, o rapaz veio, aqui, toma. Ô rapaz, glória a Deus, obrigado e tal. Você não vai querer saber quem mandou te entregar o dinheiro? Não quero saber não. Não, mas você tem certeza que você não quer saber quem mandou te entregar? Eu não quero saber não, porque quando o meu Deus manda, até o diabo obedece. Canta lá. Então, amados irmãos, o nosso Deus, Ele sabe de todas as nossas necessidades, sejam elas materiais, físicas, pessoais, emocionais. Ele sabe todas as nossas necessidades. Você pode fazer uma lista, escrever e pregar lá na tua geladeira, e todo dia você lê: pai, eu preciso disso. Na hora que chegar no momento, Deus entra com a providência. Amém. Glória a Deus. Deus entra com a providência, porque antes de você pedir, Ele já sabe qual é a providência. As pessoas não podem simplesmente achar que nós temos um Deus que é o Deus supermercado. Você chega lá e fala: oh, Deus, é um pacote de arroz, um pacote de feijão, R$25, não sei mais o que, etc. Não. O que Deus tem para a tua vida é muito mais do que o material. O lugar que a palavra do Senhor diz que Cristo foi preparar-nos um lugar, é um lugar espiritual, não é um lugar material. É um lugar espiritual. Se eu dependo de algo material, amém, glória a Deus, o Senhor abre portas, nós trabalhamos, conquistamos e tal, e nos gloriamos no nome do Senhor, porque o Senhor nos dá força, capacitação para trabalharmos. A Bíblia fala que nós não vamos ver o justo mendigar o pão. Agora, existem pessoas, irmãos, que são avarentas, vivem pelo dinheiro. E a palavra do Senhor fala: o problema não é você ser rico, o problema não é você ter dinheiro, o problema não é você ter um carro bacana, ter uma casa bacana, trabalhar e conquistar. Esse não é o problema. O problema é você ser dominado por qualquer coisa que não seja pelo nosso Deus. Quando você tem muito e você não ajuda o teu irmão, quando você tem muito e o teu irmão está ali passando dificuldade, você está vendo que ele está passando dificuldade, mas você não ajuda. Quando enfiar a mão no bolso para você é pior que cortar o teu pescoço. Isso é avareza, isso é pecado. A maioria das pessoas, não gosto de falar muito isso em culto, não, gosto de falar isso na escola bíblica ou no discipulado. A maioria das pessoas que são contra o dízimo na casa do Senhor, é porque não são dizimistas, é porque não são fiéis na palavra. E aí, a pessoa, ela não é fiel naquilo que a palavra do Senhor diz, mas ela quer a fidelidade de Deus, ela quer exigir algo de Deus, ela quer exigir as coisas do Senhor, mas nem o dízimo do tempo de 24 horas dela ela tira. Para ela fazer uma oração de 5 minutos, dá o que fazer. Para ela louvar um hino durante o dia, dá o que fazer. Para ouvir uma pregação de 1h30, dá o que fazer. E ela quer que Deus esteja 24 horas disponível para ela. Essa semana eu mandei um texto lá no grupo chamado o Humor do Pastor. Quem leu? Você não leu não, Pão? O Humor do Pastor. Você chega na igreja, doente, arrebentado, sofrido. Aí você chega aqui, você é tratado, você recebe alimento, você é medicado, você vai fortalecendo, e a partir do momento que você vai fortalecendo, e a partir do momento que você vai crescendo, o seu alimento também vai mudando.
E aí você vai deixar de mamar na mamadeira, vai deixar de beber leite para comer comida sólida. E aí você percebe, como diz lá no texto, né, que Deus não é só pai, que Deus é pai, aliás, Deus não é babá de ninguém. E muitas pessoas acham que Deus é babá dela, e ela quer ficar o tempo todo na igreja só alimentando de leite. Aí quando vem um mocotó, um negócio mais forte, ela, opa, dor de barriga, não sei o que, aquele negócio todo. Mas o crente não pode ficar só na base do leite, não. Ele precisa comer alimento sólido, porque ele precisa caminhar. Se ele não caminhar, se ele não comer alimento sólido, ele vai ficando fraco. O chega, vai viver hoje um rapaz igual o Bruno ali, bebendo só leite, se sobrevive. Não sobrevive. Tem que comer um negócio mais maçudo, tem que dar sustância. E a caminhada, a palavra do Senhor diz que o reino dos céus é tomado por esforço. E se você não tem força, como é que você vai caminhar? Se você não tem força, se você não se alimenta de um alimento para valer, como que você vai caminhar? Você vai caminhar escorando nos outros? Até quando você vai precisar de alguém para te ajudar a carregar a tua cruz? A palavra do Senhor fala que Jesus disse o seguinte: ó, se você quer me seguir, pega a tua cruz e me siga. Ele não mandou dividir peso de cruz com ninguém, não. Pega a tua cruz e a siga. Mas como eu tenho pregado recorrentemente aqui na igreja, tem pessoas que têm, todo mundo tem a sua cruz na medida certa, no tamanho certo. Ah, mas ele quer colocar uns penduricários na cruz. E aí ele começa a colocar o primeiro penduricado, religiosidade. Pastor, isso, coloca lá religiosidade. Depois ele coloca lá, não perdoa ninguém. Depois ele coloca lá, não tira tempo de leitura da palavra. Depois ele coloca lá, eu sou melhor do que os outros. Depois ele coloca lá um peso do orgulho. Depois ele coloca lá um peso da soberba. Depois ele coloca lá o peso da preguiça. E pastor Messias falava lá em Palmeirão na quarta-feira, que as igrejas estão cheias de gente preguiçosa, crente cansado, não é preguiçoso, é crente cansado. E o crente cansado é pior que o preguiçoso, porque o preguiçoso está dando uma bicuda e vai para frente. O cansado ele prostra lá, e o cansaço dele ainda pega no outro ainda. Quer viver na aba do outro. Aí eu abro os olhos dos irmãos, aquelas pessoas que ficam assim: vocês oram por mim, vocês oram por mim, vocês oram por mim, vocês oram. Mas ele mesmo não dobra o joelho para orar. Ele mesmo não sabe o que é ficar 1, 2, 3 horas lá de joelho orando, na madrugada, levantando 3 horas da madrugada e orando. Ele não sabe o que é pagar um preço de oração. E ele quer que vocês oram por mim, ou vocês oram por mim lá, viu? Ou, às vezes o camarada não é nem, o cara não professa fé nenhuma, você está lá pedindo para o cara: você ora por mim lá, viu? E aí fica esse negócio, a pessoa vivendo desse jeito, na aba dos outros, sendo que Deus, amados irmãos, a palavra do Senhor fala: lança o teu pão lá, e daqui a pouco você vai achar ele lá. Lança o teu pão que você vai achar ele lá. Lança a tua semente que ela vai nascer. As pessoas precisam aprender a lançar a sua semente, lançar a sua fé, depositar a sua fé em Cristo. Amados irmãos, essa semana nós tivemos uma situação atípica aqui em Boteiros. Minha irmã, com todo respeito, eu vou citar algo aqui, tá? Com todo respeito. Nós tivemos umas 5 pessoas que faleceram aqui nessa semana. Umas 5 pessoas. Pessoas que talvez vocês conheciam, talvez não conheciam. Mas a pergunta que nós devemos nos fazer é se nós estamos preparados. A morte, meus irmãos, é inevitável só se nós formos arrebatados. Caso contrário, todos nós passaremos por ela. É triste para quem foi? Não, é triste para quem ficou. Porque quem ficou vai sentir a dor da saudade. Quem ficou vai lembrar: poxa, talvez naquele dia não tivesse acontecido e tal. Ah, mas eu podia ter ido visitar lá no hospital, não fui. Ah, mas eu podia ter feito isso, eu não fiz. Ah, mas eu devia ter falado que amava, eu não falei. E aí a gente começa a viver na base do si.
Domingo eu estava pregando aqui, e a gente grava toda a ministração, e de repente apareceu uma notificação de uma amiga minha, e ela me comunicando que a mãe dela havia falecido. E na parte da tarde, era 1h da tarde, ela estava conversando comigo, ela falou: olha, eu estou vendo a minha mãe dentro da UTI ali, inerte, eu nunca vi minha mãe desse jeito, e ela está ali inerte. E eu falei com ela: Roberta, vamos orar. O que cabe a nós é orar, porque o que a medicina podia fazer, ela já fez, agora é só uma intervenção de Deus. Agora, Deus intervém se Ele quiser. Não é pelo pedido do fulano, do ciclano, não, é se Ele quiser. E quando foi à noite, a mãe dela descansou. Tivemos também a mãe do Rodrigo, infelizmente também descansou no Senhor, faleceu. E tal. A tia da Alessandra, a tia da quem? O tio do Yu. A tia da Alessandra, há uns 2 meses atrás, me chamaram no domingo lá em casa. Falaram: vai lá, pastor, porque está nas últimas, não vai passar de hoje. Cheguei lá, orei com ela e falei com ela: a senhora quer aceitar Jesus? Falei no ouvido dela. Ela balbuciou que sim. E ela ainda foi mais uns 2 meses para frente ainda. Mas ela conheceu a Cristo. Nós precisamos, irmãos, conhecer a Cristo. É muito triste você saber, você perder alguém, é muito triste, é demais da conta. E eu sempre falo com as pessoas: viva o luto, para que você tenha lembranças boas lá na frente. Se você não viver o luto e tal, você vai sofrer. E eu tiro por base isso que aconteceu com a minha mãe. Minha mãe não viveu o luto do meu pai. A minha mãe, 5 anos depois que meu pai faleceu, a minha mãe não lembrava a roupa que o meu pai tinha sido enterrado. E foi ela que arrumou. Ela bloqueou tudo. Então, irmãos, nós estamos nessa noite, a palavra do Senhor fala: não tema aquele que mata o corpo, tema aquele que pode jogar a tua alma no inferno. Se você aceitar a Cristo, se você viver para Cristo, você pode ter certeza que uma coisa vai acontecer na tua vida, se for assim a vontade de Deus. E é uma pregação que a gente já pregou aqui há um tempo atrás: o céu é um lugar de reencontros. Aleluia. Nós não podemos, amados irmãos, estar na tempestade, viver a tempestade e acreditar que aquela tempestade não vai passar, porque a própria palavra diz que os discípulos falaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Está passando no deserto, mas a palavra do Senhor fala o quê? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. E se você está passando no deserto, o Senhor está contigo. Ele está te sustentando ali. Às vezes você não entende os desígnios de Deus, mas saiba de uma coisa: Deus conhece todas as coisas. A onisciência de Deus não é Deus saber só o que está acontecendo aqui, não. É que Deus visita o passado, o presente e o futuro. E Ele sabe exatamente como será a nossa caminhada. Ele sabe exatamente aonde nós vamos chegar. Ele sabe das nossas fraquezas, Ele sabe das dificuldades, Ele sabe de tudo. Mas o Senhor, Ele te ensina a caminhar. A Bíblia fala: em tudo dai graças. Eu sempre prego na igreja e sempre falo isso aqui: nunca queira a vida de ninguém, porque você não sabe o que aquela pessoa passou para chegar até aqui. Nunca queira. Ah, mas fulano sofre demais. Calma aí, você não sabe. A medida de sofrimento de um é diferente da do outro. Para uns, uma unha encravada é Deus nos acuda. Para o outro é uma dor de cabeça. Para o outro é uma dor de estômago. Para uns a fome pega de um jeito, para outros a sede pega de um jeito. Ninguém é igual. A palavra fala que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Se nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor, tem uma coisa em nós que tem no Senhor: Espírito.
Espírito. Quando Jesus, ele veio a essa terra, e ele passou aqui nessa terra, eu imagino, isso aqui não está na Bíblia, isso é uma conjectura minha, eu penso assim, que Deus, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sentaram lá e conversaram, falou, não, vamos acabar com esse, Deus falou, vamos acabar com esse povo, porque, olha só a iniquidade, olha só o pecado proliferando. E Jesus pega e fala para Deus assim, isso é uma coisa que eu estou falando, isso não está na Bíblia não, gente, eu estou falando, eu imagino isso. Jesus falando, Pai, o Senhor sabe o que é sentir a dor de uma mãe que não tem o que dá para um filho comer? O Senhor sabe o que é sentir a dor de uma perda e tal? Deixa eu descer lá, deixa eu ver como é que esse povo vive lá, deixa eu passar pelas coisas que eles passam lá. E Deus permite Jesus vir. E Jesus vem como conhecido como quem? Filho do homem. E ele passa pelas mesmas. A Bíblia, olha só, é tão interessante que a Bíblia conta do nascimento de Jesus, um pouquinho ali depois some e vai falar de Jesus lá com 30 anos de idade. 3 anos e meio de ministério. Agora imagina um homem com 30 anos de idade. Você acha que esse homem não tinha desejo? Você acha que esse homem não tinha fome, não tinha sede? Se ele veio como homem, ele tinha as mesmas paixões que nós. Contudo, ele resistiu a todas elas. Ele resistiu a todas elas. E nós queremos, muitas das vezes, pegar para nós o que não é nosso. Queremos pegar a vida do fulano que não é nossa. E deixamos a nossa vida de qualquer maneira. E aí o que acontece? Tombo. Eu preocupo, eu estou orando todo dia para a Vanessa, todo dia, mas eu não oro por mim. O que acontece? Tombo. Porque eu estou preocupado com o outro lá, mas estou esquecendo de mim. E o crente que não ora, o crente que não lê palavra, o crente que não vai para as madrugadas, o crente que não vai para os montes, o crente que não ora, o crente que não é crente de verdade, ele é fraco. Ele é fraco. Crente que não alimenta é fraco. O alicerce dele é feito na areia. Na hora que vem o vento derruba, a casa cai. Irmãos, eu estou falando aqui, e eu posso dizer, eu gosto de citar exemplos que eu já vivi. Você acha que foram 35 anos de cristão sem tomar um tombo? Acho que foi. Irmão Zé tem 40 anos de crente lá. Você acha que não passou pela cabeça dele um dia, vou chutar o pau da barraca desse negócio, não vou mexer com isso não, é ou não é? Irmã também já deve ter pensado, eu acho que eu não sei não. Todo mundo passa por isso, todo mundo, um minuto que seja, entra na caverna, todo mundo. Isso não é prerrogativa de quem chegou hoje na igreja não, isso é todo mundo. Tem dia que você não quer estar aqui não. Tem dia que você quer estar dentro da tua casa, você não quer ver ninguém. Mas você fala, não, eu vou. E quando você chega aqui, Deus fala com você. Às vezes você pensa assim, hoje eu não vou no culto, não. Tal, eu estou cansado, não sei o quê. E o inimigo fica lá, não, fica em casa. Fica em casa aí, fica aí de bobeira, fica tranquilo, fica aí, fica na sua, que é tudo legal. Tem nada a ver não, eu desconfio que lá no inferno tem um demônio lá que chama nada a ver, porque toda vez que eu vejo a pessoa falar esse tal desse nada a ver, acontece um trem com ele ali, um problema com ele ali, toda vez. Não tem nada a ver não, tem tudo a ver sim, meu irmão. Estar na casa do Senhor é você recarregar suas baterias espirituais. Estar na casa do Senhor é você se encher, para amanhã você levantar, e tal, e eu tô no óleo, tô no azeite. Ontem que nós fomos no monte? Ontem nós subimos para o monte, eu e o Yuri e o Edinho, fomos orar, e foi gostoso demais, foi bom demais da conta. Voltando de lá, no óleo, no azeite. O vento gostoso na cara, e a gente lá orando, falando com Deus, louvando, e Deus trabalhando nas nossas vidas. Deus trabalha na vida daquele que busca, gente. A pessoa fica assim, mas Deus não fala comigo, tá? Mas você fala com Deus. Ô glória, aleluia.
Aí, a benção aí, ó. Eu também subi num monte hoje depois de serviço e aconteceu. Amém. Depois você vai contar aí para nós. Então, amados irmãos, aí a pessoa fala assim: Deus não fala comigo. Como que não fala se você não fala com ele? Como é que eu vou ter intimidade com o Edinho se eu não falo com ele? Se eu não tenho tete-a-tete com ele? Como é que eu vou ter intimidade com Deus se eu não falo com ele? Aí vem a primeira desculpa. A primeira desculpa do preguiçoso, do covarde, do desviado. A primeira desculpa: eu não sei orar. Eu não sei orar. Pastor, como é que eu oro? Eu não sei orar. Ah, não, você não sabe orar? Não, não. Tá, o que você está fazendo comigo aqui agora? Estou conversando. Isso é orar. Falar com Deus é isso. Deus não está interessado numa oração: oh, inacessível, Deus de não sei o que, pá. Não, Deus está interessado: ó Deus, eu estou aqui, com o coração ferido, preciso do Senhor, sou dependente do Senhor. Deus quer sinceridade, humildade. Deus não está interessado em soberba, não. Deus está interessado na humildade. Deus quer trabalhar com você na humildade. Deus quer trabalhar com você em áreas da tua vida que você nunca imaginou que ele ia entrar. Todo mundo, eu sempre prego isso, todo mundo tem uma portinha dentro do coração que não quer nem que Deus entre lá. É o quartinho da bagunça. Mas é justamente lá nesse quartinho da bagunça que Deus quer tratar com você. É aquela sujeirinha que você vai jogando para debaixo do tapete e depois você vai lá e passa o diabo na porta. Não, a Bíblia fala: eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu entrarei e cearei. Você nessa porta aí, meu irmão, só você pode abrir. Deus não entra na vida de ninguém forçado. Deus não entra na vida de ninguém por indução. Deus entra na vida da pessoa que o recebe. Amém. Aquele que o recebe. Se a pessoa não o recebe, na força não vai, meu irmão. O Espírito Santo, ele é tão educado, mas ele é tão educado e ele é tão sensível que quem o defende é Deus, de tão sensível que ele é. E a própria palavra diz que ele pode ser entristecido. Imagina, irmã Marli, eu fazer alguma coisa para a senhora entristecer a senhora. Agora imagina entristecer o Espírito Santo, que é aquele que nos convence do pecado. E como que eu entristeço o Espírito Santo? É não adorando a Deus, é não adorando a Cristo. O Espírito Santo, ele não quer adoração, ele quer te convencer que você pode mudar de vida. Ele quer te convencer que você pode sair do pecado e vir para a luz de Cristo. Ele quer consolar você. Ele quer andar com você. E principalmente ele quer habitar em você. Isso que o Espírito Santo quer. Eu falei outro dia, né? E eu falo aqui de vez em quando que quando a luz brilha em cima de nós, bem em nós ali, nós temos a oportunidade de ver as brechas que nós temos, a oportunidade de ver os pecados que cometemos. E ó, detalhe, todos nós pecamos, e vamos pecar até a volta de Jesus. Nós só vamos deixar de pecar no dia que Jesus voltar e o nosso corpo for glorificado. Nós somos revestidos de incorruptibilidade. Só nesse dia, meu irmão. Até lá não vai ter como não. É um pensamento, é uma palavra, é um ato, é alguma coisa para fazer. O que nós não podemos fazer é viver no pecado. É saber que eu estou pecando aqui. Eu estou sabendo que eu estou pecando e eu estou lá. Eu sei que o adultério é pecado, eu estou lá. Eu não largo esse negócio de jeito nenhum. Eu não largo, eu não consigo, eu não largo. Eu sei que roubar é pecado, eu estou lá, eu sei que estou roubando. Eu costumo dizer, né? Quando a gente passa na rua, todo mundo dá uma olhada para alguma coisa.
né? Todo mundo dá uma olhada, você passa, você olha, vai embora, e se vira que segue. Agora, o pecado é o quê? É você passar e vá pior no teu coração. Se você desejou, você já cometeu adultério. Idolatria. Tem gente que acha que idolatria é só adorar uma imagem de escultura. Não é. Idolatria é tudo aquilo que você coloca na frente de Deus, entre você e Deus. Ah, eu tenho um filho que é maravilhoso, que é não sei o que é isso, que é aquilo. E você põe teu filho num pedestal e ele é mais importante para você do que Deus. Idolatria. Ah, eu tenho um trabalho, eu tenho uma amiga minha, ela trabalhava na Parmalat. Ela trabalhava na Parmalat, nos áureos tempos da Parmalat. E ela era apaixonada com esse serviço dela. Tudo de 10 palavras que ela falava, 9,5 era essa Parmalat. Mas um dia essa Parmalat fechou. E ela saiu de lá. Imagina a tristeza da pessoa. Agora você vai ficar idolatrando coisas materiais. Não, o meu carro voa, eu amo meu carro e tal. Não, eu só uso roupa dessa marca aqui porque que me age melhor, não sei o que, e eu tal, beleza. Vai lá, paga 350 reais na camiseta, come angu semana inteira, come angu e arrota bife de picanha. Tem gente que é assim. Fazer o quê? Tem gente que é assim. Agora, dentro da casa do Senhor, você tem que entender uma coisa. Dentro da casa do Senhor, a própria palavra nos diz, e nós devemos levar isso para a nossa vida: quem confessa o nome do Senhor aqui, o nome dele será confessado lá diante de Deus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Amados irmãos, a Bíblia diz que o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Mas tem muitas pessoas que não sabem o que é honra. Uma das interpretações de honra é você presentear. Dar um presente para alguém. Chega lá de anáfora na casa da irmã Maria, dá um presente para a irmã Maria. Ela honrou a irmã Maria. Isso é honra. Honra é respeito. Honra é você se colocar na condição da pessoa também. Às vezes a pessoa não está bem, você vai ser aquela pessoa que vai chegar ali e falar: olha, eu estou aqui, sou um contigo. Mas o que nós mais temos visto hoje não é honra, é desonra. O que nós mais temos visto hoje é isso. Esta igreja aqui, eu tenho lutado para que haja dentro desta igreja comunhão. Comunhão. A Bíblia fala: viva, se possível, viva em paz com todos. É difícil demais, né? Difícil demais. Difícil demais da conta você viver em paz com todo mundo. Porque tem gente que não é da paz, meu irmão. Tem gente que não é da paz. Tem gente que o negócio dele é guerrear. Tem gente que o negócio dele é apontar. Tem gente que o negócio dele é falar: o fulano não presta, o fulano é vagabundo, o fulano é isso, o fulano é aquilo. E o pior de tudo é crente infeliz. Dá um mau testemunho desgramado. E aí ele bate no peito no domingo e fala assim: vamos lá na nossa igreja. Falou mal da pessoa a semana inteira. Vamos lá na igreja. A pessoa vem, não vem. Eu certa vez eu estava pregando em um determinado lugar aí. Quando acabou o culto, a menina chegou perto de mim e falou assim: olha, eu tenho muita vontade de ser crente. Eu tenho uma vontade de me entregar assim, que nem o senhor se entrega. Eu tenho essa vontade, mas eu não posso. Aí eu falei: mas por que você não pode? O que te impede? Eu conheço a vida desse homem aí, que era o rapaz que trabalhava comigo na igreja. Eu conheço a vida dele. E a vida dele me impede de fazer isso, porque eu não sou hipócrita. Eu ia falar o quê? Vou falar o quê para a pessoa? Falar o quê, mamãe?
Eu virei para ela e falei: olha, a vida dele não pode impedir você de aceitar a Cristo, não, mãe. Não, mas eu não posso conviver com essa pessoa. Eu conheço ele. E eu sei que isso aí é uma capa. Olha aí. Olha que situação. Quantas pessoas deixam de vir para a igreja por nossa causa? Pelo que falamos, pelo que pensamos. Gente, eu não estou dizendo aqui que, por exemplo, que eu sou o cara zen. Não sou nem um pouco. Estou lutando para Deus quebrar, porque eu sou sanguíneo pra caramba. Estou lutando para Deus quebrar isso. Eu sou sanguíneo pra caramba. Hoje eu já consigo engolir meio saco. Inteiro ainda não vai, não. Meio, depende. Eu sou sanguíneo mesmo, não vou negar, não. Vou mentir, não minto, não. Tem situações que te tiram do sério. E às vezes você vai lá e eu falo, às vezes até coisa que não deve. Mas você tem que ter uma coisa no seu coração. Você tem que lembrar que você não pode deixar a ira sobrepor sobre a tua vida. E às vezes é necessário. Você me desculpa aí, porque eu estava nervoso na hora. Já aconteceu isso com todo mundo aqui. Com todo mundo. Lá em Palmeiral, na quarta-feira, a gente dizia, né? O problema não são os corações duros que estão lá no mundo. O problema são os corações duros que estão dentro da igreja. Esse é que é o problema. É ouvir a palavra toda sexta, todo sábado, todo domingo. E entra aqui e sai aqui. Entra aqui e sai aqui. E aí depois a pessoa fica assim: mas Deus falou na vida do A, Deus falou na vida do B, Deus falou na vida do C, mas não falou comigo. Mas você está aqui só o espectro. Está aqui só a carcaça. Teu coração está lá do outro lado do mundo. E isso, irmãos, não adianta a pessoa falar que não acontece, porque acontece. Quantas vezes eu já peguei gente dormindo aqui no culto? E não é dormindo de cansaço, não. Porque as pessoas acham que a pessoa cochilou porque ela trabalhou muito. Negativo. Tem coisa que é o inimigo mesmo. Quer um exemplo? Começa a ler a Bíblia. Você abre a Bíblia para ler, você começa. Você começa a ler de novo. Daí a pouco você está. O beijo no chão. Vai orar 3 horas da manhã e começa. Joelha lá e fica assim, ó. Se você não dorme, você dorme, meu filho. Dorme. Eu falo que dorme porque eu sou pessoa que ora para madrugada. Eu entro para madrugada dentro orando, eu sei como é que é. Já dormi joelhado muitas vezes, eu sei o que acontece. Hoje eu não durmo mais, porque eu levanto, vou lá, bebo alguma coisa, como um pedaço de pão, aí o estômago as lombrigas dão uma mexida, né? Aí a gente acorda e tal, e aí eu acelero e vou orar. E aí eu oro em voz alta. Aí eu oro em voz alta, eu não durmo mais. Já aconteceu muitas vezes, eu paguei lá, fiquei joelhado uns 40 minutos dormindo lá. Já aconteceu, isso acontece com qualquer um. Muitas das vezes é a estratégia que o inimigo usa. Você acorda, o Espírito Santo te acorda para você orar. Você dobra. Por isso que eu nem oro dentro do meu quarto. Eu oro lá na sala. Para não acordar as meninas, não acordar a minha mulher, eu vou orar lá na sala. Chega lá na sala, eu ligo a luz e vou orar. E tal. Mas quantas vezes já aconteceu de dormir? Quantas vezes também passei batalha espiritual de madrugada orando? Quantas vezes? Lutando ali em batalha espiritual, ali, coisa pesada. Quantas vezes? Quantas vezes? Se a gente, irmãos, não segurar na mão daquele que detém todo o poder, nós estamos como esse barco que estava na tempestade, ó. Oscilando. Todo navio tem uma âncora. E para que serve uma âncora? Para estabilizar um navio. É ou não é? Para estabilizar um navio. Nós também temos uma âncora. Sabe qual que é a nossa âncora? O nome precioso de Jesus Cristo. Através desse nome, nós vencemos aquilo que tem. A vitória já é nossa.
Nós estamos numa batalha, estamos, mas a batalha já foi vencida lá na cruz. Lá na cruz. Então, amados irmãos, que nessa noite você possa ter a plena convicção de que você é mais do que vencedor. Você possa ter plena convicção que tudo está no controle de Deus. A Bíblia diz que as águas de todos os oceanos cabem na concha da mão de Deus. Então imagina o tamanho desse Deus. Você pode achar que o teu problema é o maior problema do mundo, e que você está há muito tempo com esse problema. Mas a Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então talvez esse tempo todo que você está achando que você está com um problema, para Deus é um segundo. Agora, para nós encerrarmos, né? Vou encerrar com aquela clássica frase. Yuri, pega um copo d'água, por favor. Com aquela famosa frase que a gente tem dito aqui: Deus não deve nada para você. Nada. Deus não te deve nada. Não te deve uma pipoca. Não deve nada para você. Não entra nessa de que Deus te deve. Não entra nessa de orar e falar: Deus, que o Senhor tem que fazer. Para com isso. Deus não te deve nada. Deus age no tempo dele. E há um propósito para tudo. Deus não deve nada para você. Deus não te deve desculpa. Deus não te deve nada. E a Bíblia fala que nós não devemos dever nada para ninguém também, a não ser o amor fraternal. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Para que você tenha as suas orações ouvidas. Se você começar a entrar numa vibe aí de querer começar a dar ordem para Deus, Deus vai fazer assim para você. Silêncio. Silêncio. Se você não for humilde e não reconhecer a soberania de Deus na sua vida, a resposta da sua oração vai ser silêncio. Se você for na cadeia, vai ver o nome das pessoas que estavam lá, que estão lá, a grande maioria: Rafael, Gabriel, Miguel, João, José, tudo nome bíblico. E detalhe, a grande maioria conhecedor da palavra de Deus. Você vai visitar alguém no asilo não, no hospital, muitos dos que estão lá são desviados do Evangelho. Eu me lembro do dia que nós fizemos, na época da pandemia, nós fizemos um ato profético em frente ao hospital. Nós começamos a cantar ali e dizer algumas palavras ali. E eu me lembro que... Você estava nesse dia, Yuri? Estava, né? Daqui estava eu, você... Pamela não estava não, né? Estava eu, você e a Lucimara, né? Tava nós três estávamos. Que eu me lembro que estava lá agora só nós três, mas tinha mais gente, lógico. E você lembra que os enfermeiros... Pedrinho? Estava também? Amém. Então, o que aconteceu? As pessoas que estavam nos apartamentos lá, os doentes que estavam lá, chegavam na janela, chorando. Os enfermeiros saíram de dentro do hospital chorando. Tamanho foi a glória de Deus que desceu naquele lugar. Eu lembro que começou a querer chover. Eu fiz igual eles: ó Deus, em nome de Jesus, não vai chover não. Deu uns pingos lá, né? E parou, né? E tal. Não deu nem para molhar a gente, graças a Deus. A gente não pode deixar, meus irmãos, de ser humilde na presença de Deus. E em tudo dai graças. Assim você terá um encontro com o Senhor. Eu quero dizer para você, lá em Eclesiastes capítulo 3, se eu não me engano, a Bíblia diz que há um tempo para tudo na terra. Há um tempo para tudo. Tempo de abraçar, tempo de não abraçar, tempo de guerra, tempo de paz, tempo de plantar, tempo de colher, tempo para tudo. Tempo de abraçar, tempo de não abraçar. Há um tempo para tudo. Aprenda a andar segundo o relógio de Deus.
Aprenda a não andar segundo as concupiscências desta terra. Aprenda a andar segundo o relógio de Deus. Quando você sair de casa, Senhor, eu estou saindo da minha casa, me acompanha. Sentou na mesa, vamos almoçar. Deus, tem uma vaga para o senhor aqui, senta comigo aqui, vamos almoçar junto. Deus, eu estou indo trabalhar, vamos comigo. Deus, eu preciso educar meu filho, minha filha, me dá diretriz para mim fazer isso. Começa a pedir a Deus para trabalhar com você. Começa a pedir o Senhor para trabalhar na tua vida. Quantas pessoas que nós conhecemos que estão aí no mundo, mas um dia estiveram dentro da casa do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, porque nós somos carentes dessa misericórdia. Hoje nós estamos aqui. Hoje nós estamos aqui reunidos nessa sexta-feira. Estamos aqui reunidos. Jesus pode voltar para nós essa noite. Amém. Glória a Deus. Pode voltar para todos nós. E se nós estivermos com a nossa vida alicerçada em Cristo, seremos salvos. Mas Jesus pode voltar individualmente para você. E você precisa ter sua vida alicerçada em Cristo Jesus. Não foi fácil esses 35 anos chegar até aqui. Foram muitos tombos, foram muita pancada. Não foi fácil, não. Quando a Bíblia fala de lombos cingidos, né? Hoje eu sei o que é isso. Já apanhei bastante. O mundo já me bateu bastante. O mundo já me arrebentou, me bateu demais, menino. Mas hoje, Jesus passou o óleo. Jesus passou o óleo. E como o apóstolo Paulo fala, né? Hoje nós temos as marcas de Cristo na nossa vida. Hoje nós temos uma armadura que, se a lambada vier, não vai doer. Quando Deus quer dar em nós uma lambada, Ele tira a armadura, né? Lógico, mas do inimigo nós não podemos mais dizer que Ele nos acerta, porque hoje nós temos uma armadura, e essa armadura tem capacete, protege a cabeça, couraça, protege o coração, ela tem o cinturão que segura, ela tem as sandálias para você não machucar os seus pés, tem um escudo para você se defender, e tem a espada, que é a palavra, para você atacar. Se você tem uma armadura, não fica só na defensiva não, parte para o ataque. Parte para o ataque. Com a espada nós defendemos. atacamos. Com o sangue de Jesus nós nos defendemos. Amém? Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso.